preferences, their personality types. We do what we call career exploration and career counseling so that you get to better know what type of work you prefer. We used to just talk to a student and they would say, I want to be a computer operator, but yet they like to be with people all the time. And we'd say, you know, a lot of times if you're a computer operator, you're not going to be dealing with people. Or they'd say, I really want to be a nurse, but I don't want to work with people all day. Well, those things don't go together. You know, we have to do some counseling with people. We'd have to say, you know, if you like to work with people, you could be a teacher, you could be a nurse, you could be perhaps banking. There's just certain careers that fit a person that likes to be with people or a person that just likes to work with data and information. So we do all that pre-counseling before they choose their major. But I think the best key is to do an internship, because once you go and work in an attorney's office and you see how difficult and how stressed and whatever, then you may decide, I don't want to be an attorney, or I love to be an attorney. So it would be the internship is like a job preview, so that you don't make choices that perhaps aren't going to fit. And one last question. You did ask about whether technology may not be good for certain age groups. We have found we offer many courses. And the Alamo Colleges used to lead the state of Texas in offering online education, distance education. And we have found that distance education is not for everyone. People that need more guidance, people that need interaction with a teacher are not a good candidate for online distance education. We know that. They know that. They'll say a class is offered online. You could be all over the world and take a course. But sometimes students need to ask questions. They need to get that reassurance. So what we've done is we've done a lot more interactive TV, cameras on our classrooms, interactive and so forth. But even then, it still isn't for everyone. Typically, the older the student, this is not absolute, but typically the older the student, the less they prefer online education. The young generation, the Y generation, the U generation, they love it. But our older students don't usually prefer it. And I'm still available for more questions if I didn't answer one of them. Thank you. You're so attentive. I didn't mention at the very beginning, but I am a Mexican-American. I'm a fourth-generation American, but I do speak Spanish, and I can understand Spanish. I just can't understand Portuguese. A little bit. Fernando, sus considerações? Solo quería hacer dos consideraciones. Había una pregunta general sobre este proceso de escolarización técnica en América Latina. Ahí hay un dato interesante. Nuestra sociedad latinoamericana, tal vez hasta nuestras últimas generaciones, aquí los adultos que estamos acá, creímos que la educación era una sola vez para la vida. Y ahora estamos entendiendo que la educación es para toda la vida y por siempre, ¿no? Siempre crecimos viendo que la idea, el propósito de la educación o la visión era tener un diploma, ¿no? Un certificado que ya acreditaba que teníamos cierto nivel de conocimiento y tal vez más que eso de estatus, ¿no? Era aquel estatus conferido y una serie de prejuicios, ¿no? Tiene una obra de teatro muy famosa en Uruguay que se llama Mi hijo el doctor, ¿ah? que muestra un poco eso, lo que el padre quería que el hijo fuera, pero más pensando en que fuera una sola vez, asistiera a la universidad y tuviera aquel logro, ¿no? Eso también se mostró en la educación técnica. Hasta hace unos años, cuando se comparaba el porcentaje de alumnos de la educación media,
tradicional era mucho mayor en América Latina que en Europa. Los alumnos de la educación media en Europa preferían y todavía prefieren más las modalidades técnicas. Modalidades técnicas que con muchas diferencias en general son más cercanas al mundo real que las modalidades tradicionales. En Colombia llamamos a veces a la educación media educación académica, ¿no? Porque tiene un enfoque muy de la escuela tradicional, muy como lo estuvo hablando Margarida, basado en disciplinas aisladas, con muy poco relacionamiento, cuyo objetivo muchas veces era hacer de los alumnos buenos memorizadores, buenos resolvedores de pruebas escritas, pero no preparaban a ellos para la vida y para el trabajo. Hoy está se dando una interesante discusión, pero es una discusión muy lenta. Yo suelo recordar dos frases sobre educación. Una que me gusta mucho que dice que lo que vemos hoy en educación en un país se empezó a construir hace 30 años. Los cambios en educación son lentos. Y otra, una estadística que había visto, que el promedio mundial de alfabetización para los países no desarrollados en América, en el mundo, no desarrollados incluye también a África y buena parte de América Latina y alguna parte de Asia y también algunos países ahora de Europa. En 1950 el promedio de años de escolaridad que había en el mundo era 3.5 años. Para el año 2000, promedio de escolaridad 8,5. O sea que por cada 10 años conseguimos aumentar un año de escolarización. Es un resultado bastante magro, ¿no? Muy poco rápido. Lo que yo siento es que si esa estadística la vamos a ver para 2010, tal vez estamos estancados. No recuerdo bien ahora, pero creo que el promedio de escolaridad en América Latina está muy cerca de 9 años. Algunos países de América Latina llegan a 11, pero estamos cerca de 9, o sea que nos toma 10 años incrementarlo. Y ya para cerrar, no solamente pensemos en ese, porque ese es un educador tradicional. ¿Cuántos años fuiste a la escuela? El problema ahora no es cuántos años voy a la escuela, el problema es qué aprendí en la escuela. ¿Me hizo mejor ciudadano? Esto que Adelina llama, en inglés se habla como learning outcomes, que en español algunos han traducido como educación basada en resultados. A veces puede sonar muy reduccionista, pero la pregunta es, un niño, después de 5 años de educación, ¿qué tiene para hacer en su vida? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué cosa puede hacer que lo haga mejor ciudadano mañana? Mejor trabajador, mejor padre, mejor colega. Y no cuántas horas de matemáticas él vio, cuántas horas de ciencias él vio, cuánta historia aprendió, porque a veces en la vida somos seres inteligentes y podemos componer el escenario y aprender a entenderlo, pero hoy en día ya es claro que tenemos que aprender para un escenario que cada vez es más desafiante y no aprender para abrirnos como nuestra cabeza a una caja y depositar horas y horas de contenidos diferentes, aislados y con a veces poco significado para la vida. Lo que muchos jóvenes dicen hoy, y hay muchas encuestas en el mundo, ¿por qué no vas a la escuela? Bueno, hay una especie de crisis en los jóvenes para entender cómo la promoción de sus vidas, su promoción social y personal se vincula con asistir a una escuela. Un gran desafío para quienes planean. Y como también decía Almerico y tal vez Margarida, el gran problema muchas veces es que los problemas de la educación los pensamos muy buenas personas desde nuestros escritorios, pero consultamos poco a los demandantes, a quienes necesitan las soluciones. Y entonces a veces estamos maravillados cuando vemos soluciones reales, porque nuestro buen criterio trata de buscarlas, pero si no las buscamos en la práctica, nunca llegan solas. Eso quería decir. Muchas gracias. Bom, vou começar aqui pelas provocações em relação à formação, né? Porque elas são realmente para nós
não há uma receita, mas eu diria que o que está se passando hoje na educação profissional, a universidade vive já há algum tempo. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Nós estamos dentro da universidade, por exemplo, com médicos que não se veem professores, com engenheiros que não se veem professores. E a universidade é um espaço de educação. Eu acho que a mesma questão a gente enfrenta nas escolas de formação profissional do nível técnico e tecnológico. E isso não é muito simples, porque não se trata de culpabilizar essas pessoas. Trata-se de tentar reconhecer que este espaço, que é um espaço de mediação de produção de conhecimento, ele tem um saber que orienta essa mediação. Então, o saber pedagógico, saber didático, saber da interação entre esse sujeito, de quem está ensinando e quem está aprendendo, é um desafio para todos nós, né? Então, eu acho que a licenciatura, ela é cada vez mais um grande desafio para nós. Um desafio pelo seu esvaziamento, porque, vamos combinar, é onde sobra a maior parte daquelas vagas que o ministro ontem mostrou. Então, nós temos uma enorme evasão de quadros, saída, abandono de jovens nas licenciaturas, né? Não por acaso, aquele salário que ele anunciou das universidades também não é nada convidativo, vamos combinar, né, gente? Então, se a gente for falar das redes municipais, das redes estaduais, se a gente for falar da luta histórica por um piso nacional salarial que virou teto, o tanto que a gente brigou para que tivesse piso e o que os nossos governantes estão fazendo é transformar o piso em teto. Então, acho que aquilo que o Benito dizia, também não dá para depositar na educação, não dá para depositar na formação de professores toda a solução do problema. É um problema que precisa se articular com a nossa carreira. E, em parte, essa carreira, porque os dados que o ministro mostra são dados que eles alteram a realidade do Manifesto dos Pioneiros de 32, vou voltar ao texto que o Abicali usou hoje, imaginar que nós temos mais de 70% do professor graduado com uma formação universitária e uma boa parte dele com licenciatura, também nos faz perguntar qual foi a licenciatura que boa parte deles realizou nos últimos 10 anos. Porque a nossa experiência dos anos 90 é da licenciatura parcelada. É do professor tendo que fazer no final de semana ou nas férias a sua qualificação, porque a LDB previa isso. Com o passar de 10 anos, ele precisava ter a titulação para permanecer no cargo. Então, acho que tudo isso conta na hora que a gente pensa assim, o que nós vamos fazer? Eu acho que não tem solução mágica. De dentro da universidade, que é o lugar em que eu estou, a nossa tentativa nos fóruns de licenciatura é pôr o pé na realidade, voltando àquilo que o Fernando acabou de dizer, e não imaginar que um aluno idealizado existe. O aluno real, ele é um aluno, para quem está nas licenciaturas fora a pedagogia, ele é um adolescente, jovem, adulto, idoso, com muita dificuldade de permanência na escola e numa realidade muito sofrida de sobrevivência, e isso tem que dizer algo para nós. Na hora de fazer a opção curricular, na hora de fazer a preparação, né, de aula que eu vou trabalhar com esse aluno. Então, volta àquela perspectiva que a gente estava discutindo, que também a licenciatura precisa se encarar um pouco mais, não com a solução dos problemas de cada lugar, mas é conversando as várias áreas para que a gente possa encontrar alternativas, né? Nas faculdades de educação, nós temos um problema sério, que é a nossa aceitação dentro dos institutos. Acho que temos que enfrentar isso, superar essa ideia de que a formação em conteúdo tem mais valor ou é mais importante do que a formação pedagógica. E aí vai um recado para os institutos que estão entrando nas licenciaturas. E parece que a experiência da universidade já diz para vocês que formar professores para uma escola idealizada não resulta num bom retorno dessa formação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que provavelmente os professores que vocês formarão vão lidar com jovens e adultos trabalhadores. No que as licenciaturas de vocês preparam para eles? No que elas contribuem efetivamente para enxergar esse aluno real que vai ser encontrado lá na escola municipal, na escola estadual, nos anos finais e nos anos
do ensino médio, ensino fundamental e do médio. Então, acho que essas questões que nós estamos apanhando na universidade para enfrentar, vocês têm condição de já começar as licenciaturas pensando isso de forma um pouco mais qualificada, né? Então, acho que é um desafio imaginar, de fato, que o sujeito que aprende deveria ser aquele que orienta a forma como é o organismo, o currículo que vai ser trabalhado, né? Então, acho que essa é uma perspectiva para a formação que a gente ainda está muito longe de alcançar, mas penso que também, como o Merico lembrou, como na experiência da educação profissional técnica de nível médio, tem no Brasil exercícios muito importantes sendo feitos, há também licenciaturas que estão preocupadas hoje com a realidade dos alunos. Então, acho que é preciso encontrar esses lugares de troca. Goiânia foi sede, o ano passado, de um encontro nacional de licenciaturas. Primeiro encontro do IBID. Ontem, o ministro fez referência a esse programa de incentivo à docência, e eu diria que nós temos que estar de olho neste programa. Porque, sim, nós temos que ter um estímulo para que o nosso jovem queira ser professor. Se esse estímulo passar por uma bolsa permanência na licenciatura, nós temos que garantir que eles tenham. Por que não? Então, acho que é muito no Brasil, a gente ouve, né, o tanto a falar da importância da necessidade das nossas bolsas de mestrado e de doutorado. Agora, ter uma bolsa na graduação que de fato me mobilize a permanecer naquela formação, né, e sair licenciado por que não pensar no estímulo a isso, para que todos os alunos que adentrem as licenciaturas permaneçam, concluam o seu curso, né? E daí segue a nossa briga, que é uma briga salarial, que é uma briga política, que é uma briga por ocupação neste país de um lugar digno para a profissão professor, como as carreiras liberais historicamente conquistaram, né? E que não estão tratando de competir com as outras carreiras, mas de reconhecer o valor da profissão professor. Eu sabia que mexer no Pronatec ia dar problema. Esse é um fórum que ele abre com o Pronatec, com a fala do ministro, e eu espero que ele termine com o Pronatec no final, e que a carta deste fórum faça uma manifestação alertando da importância de se ter cuidado com as estratégias políticas de Estado. Olha, porque é disso que nós estamos falando de estratégias de uma política, né, que não passaria por ser só emergencial. Hoje de manhã a Bicali comentou isso. Olha, tem questões que são emergenciais, beleza. Nas questões emergenciais, o que nós estamos apontando? Nas questões de médio e longo prazo, que ultrapassam o governo, o que nós estamos apontando? E aí, eu queria lembrar os 6 eixos que o ministro apresentou ontem, que o secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica deve retomar na fala dele daqui a pouco, que é Bolsa Formação, FIES, TEC, Empresa, Expansão da Rede Federal, ETEC Brasil, Brasil Profissionalizado e o acordo com o Sistema S. Desses 6 eixos, 3 são muito problemáticos. E eu volto a dizer, a Bolsa, que é a que eu mais mencionei, ela, para mim, é um impacto muito grande na concepção de educação integral, que é o foco dessa mesa. Mas vamos discutir a questão do financiamento público para a iniciativa privada? Porque os outros 2 grandes eixos, tanto faz o FIES, técnico e empresa, como os acordos com o S, eles repõem um debate, que é de para onde vai o dinheiro público. E aí, é claro que eu reconheço com isso que o Pronatec, seguindo na injeção do recurso público no Brasil profissionalizado, que vale para as redes estaduais, e na expansão da rede federal, ele não cumpre mais do que a obrigação. Vamos combinar que a arrecadação nesse país está concentrada na União. E é claro que para qualquer expansão pública de atendimento, o governo federal, ele tem que repassar recursos para os estados. Ele tem que garantir a expansão da sua rede federal de educação profissional e tecnológica. Não tenho nenhum questionamento com relação a isso. Agora, é de um conteúdo que a gente tem que ter cuidado. Porque na hora em que a rede federal também é convidada a participar da execução Pronatec via as bolsas, e os meus colegas professores aí vão fora do horário de trabalho fazer a doação do Pronatec nos cursos que vão ser dados pelos municípios e pelos estados, o que eu pergunto é o que há de diferença aí disso em relação ao UAB. Porque na universidade nós temos hoje um professor de educação exclusiva A e um professor de educação exclusiva B. O professor de educação exclusiva A faz ensino, pesquisa e extensão dentro da sua carga horária. O professor de educação exclusiva B, ele faz muito mal o ensino, muito pouca pesquisa e nada de extensão, porque ele está ganhando bolsa da UAB. Então a gente tem que ter cuidado com a estratégia. Porque a estratégia, ela não nos ajuda, ela nos divide.
ela fraciona a nossa atuação coletiva. E aí eu volto à fala do Almerico aqui. Que a gente encontre um caminho, não é para não usar o recurso Pronatec, é para usá-lo bem, é para usá-lo com competência e para usá-lo com foco no público, porque o que a minha Secretaria de Estado de Goiás está fazendo é transferir o dinheiro para a iniciativa privada toda. Ela não está fortalecendo a educação profissional pública estadual. Então, se o Pronatec tem um bom espaço de financiamento federal e é muito dinheiro, me parece que nós temos que coerentemente defender que seja por fortalecimento das redes municipais de educação profissional nesse país, que seja por fortalecimento da rede estadual. E aqui, nós temos que ver que nós já temos um problema histórico, né? O Almerico sabe disso, por exemplo, a nossa divisão, a educação profissional não está na Secretaria de Educação do muitos estados. Está na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Gente, é muito difícil trabalhar desse jeito. Porque aí eu tenho que chamar o secretário de Ciência e Tecnologia, que tem uma outra lógica, que tem uma outra percepção de como fazer a formação profissional e fazer com que ele seja com a Secretaria de Educação. Então, eu acho que se é para ter o uso de um recurso público, é para ter de forma consciente, é para qualificar esse uso, ou senão nós vamos fazer, como muitas vezes já vimos, esse dinheiro sair pelo ralo e, de novo, ser um desserviço à população que precisa dele, que são jovens e adultos trabalhadores, né? Então, acho que tem esses elementos. Eu não estou dizendo que... Acho que a Almerico está correto, como diz assim, ó, que bom que juntou tudo num programa só. Cuidado com o que vai acontecer, porque segue sendo uma coxa de retalho, né? Então, como é que a gente faz com que esta estratégia, ela de fato impulsione o crescimento da rede pública de educação profissional nesse país, né? Por último, tem os colegas que... Então, acho que assim, não cabe dizer, não vamos fazer da melhor forma. Eu acho que é buscar fazer da melhor forma, né? Eu já fui de gestão municipal, estadual, já estive no MEC. Não acho que a melhor política é a política de dizer assim, não vamos fazer, vamos ser do contra. Agora vamos fazer com competência. E aí eu digo, competência aqui é a concepção de pegar esse dinheiro público e saber dar um bom uso para ele, um efeito com consequência para a formação do trabalhador, né? Em relação à questão do PROEJA, o PROEJA segue sendo um grande desafio, que não é só para a rede federal. Acho que o Almerico lembrou bem aqui a questão do compromisso da experiência PROEJA contaminar estados e municípios. Isso não quer dizer que toda a EJA vai virar PROEJA. Nós temos um grupo significativo de pessoas na EJA que não vão ter interesses por currículos de PROEJA. E eu acho que volta a fala do Fernando, né? Vamos ouvir um pouco mais o demandante, vamos dar voz aos sujeitos, vamos saber por que determinadas pessoas, que há tempos atrás a gente podia achar que queria uma escola aligerada, queria uma escola faz de conta, com certificação rápida, como muito se fez no supletivo mais de 20 anos nesse país, hoje retorna à escola e gosta do que está vendo. E quer ficar mais tempo, e quer ter um pouquinho mais de atenção do professor, porque não aprende física e inglês do mesmo jeito que português, matemática ou história. Então, os tempos e espaços de alunos de EJA, eles precisam ser considerados. E as nossas pesquisas de PROEJA, elas não estão trazendo novidades assim, essenciais, não. Elas estão repetindo o que a EJA já vem dizendo. Não é se tratar a evasão como sendo aquele irresponsável que não quer estudar. Ou aquele vagabundo que volta para a escola e abandona porque não tem interesse, né? Ou aquela pessoa que está tão cansada que não vai ficar aqui mais. Há uma condição do aluno trabalhador que é uma condição de não permanência. Ele precisa se deslocar dentro do município, ele trabalha 4 meses fora, ele tem que voltar. Então essa escola precisa entender que esse aluno é um aluno diferente. Não é igual aquele que vai levado pela mãe, bota na porta da escola, entra e pega no retorno. Então, acho que essa diferença do sujeito indica que o atendimento a esse sujeito precisa ser diferenciado, né? Então, a PROEJA, nas pesquisas que nós acompanhamos, na implantação a essas 9 redes que se espalharem pelo país, elas reforçam essa ideia de que é uma diferença que não pode ser tratada como desigualdade na hora da oferta dos cursos. Outra coisa que está claro, né? Se achou que o PROEJA, por seu currículo integrado, uma parte deles de oferta, com a qualificação técnica, ia chover gente atrás do curso, muita gente procurando para
Gente, a realidade é muito mais dinâmica do que a busca por uma escola de formação técnica. Vamos cair na real. Essas pessoas estão na luta pela sobrevivência. Muitas delas não dão conta de chegar na porta da escola para chegar às 19 horas. Muitas delas não aguentam essa escola que vai até 22, 22h30, 23 horas. Então, é muito difícil imaginar que haja uma estratégia EJA, seja ela alfabetização fundamental, médio, pro EJA, que prescinda de uma mobilização social. Por isso, a educação de jovens e adultos, ela não se rearticula neste país sem uma compreensão do valor e da cultura pela escola e pela educação. E isso nós temos que recuperar, porque boa parte da população desacredita da escola. E aí eu volto a lembrar Paulo Freire, né? Na década de 60, a experiência de Angicos, ela é completamente diferente da experiência que a gente vive hoje nos centros urbanos, mesmo na área rural. Porque as pessoas hoje que a gente quer puxar de volta, elas já passaram pela escola. E aí elas têm uma experiência ruim de escolarização, precisa ser desconstruída. Então, é também nossa carga, difícil de superar, de professores, porque a gente não tem a preparação para lidar com esse sujeito real e concreto que demanda ou demandaria, né, a volta à escolarização do ProEJA. Então, as pesquisas indicam isso, indicam a forte rejeição dos institutos federais na entrada desses alunos. Agora, não é só rejeição. Há um número significativo nessas pesquisas que demonstram compromisso, que demonstram o abraçar de uma causa dentro do Instituto e professores se juntando para construir currículos possíveis, né, e que dão conta de manter esses alunos com a condição necessária de conclusão de